A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas, que Deus os abençoe. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Que bom ter você aqui, junto, acompanhando esse projeto maravilhoso em nome de Jesus e conseguindo romper na leitura da palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti esse momento da leitura da Tua palavra, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha Senhor, a pôr por terra todo espírito de atrapalho, de sono, de resistência, de impedimento, em nome de Jesus, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos conceda a revelação da Tua palavra, a bênção e a vitória, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, a trazer a revelação da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, fortemente aos nossos corações através dessa leitura da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, amém? Então vamos continuar no livro de Josué, capítulo 15, as heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul, esta é Jerusalém, e subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Nefitua, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Kiriate Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes e passará por Tímina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer,
e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom, para o sul, Cabizeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Quiriote Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Lim, e Ezen, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispa, e Joquiteel, e Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá. 16 cidades e as suas aldeias, Líbina, e Éter, e Azã, e Ifta, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas, Samir e Jatir e Socó, e Daná e Kiriat-Sana e Quedebir, e Anabe e Estemoa e Anim, e Gozen e Olom e Gilo, 11 cidades e suas aldeias, Árabe e Dumá e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuã, e Afeca, e Unta, e Quiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e suas aldeias, Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Quiriat-Baal, que é Quiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibizã, e a cidade do sal, e em Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até
o dia de hoje. Capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó às águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miquimetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e as suas saídas do mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas, até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miquimetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até aos moradores de Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibileão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor,
e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens. Uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie e se levantem e corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e ma trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomarão a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançareis as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron de baixo. Ia este termo e tornava à banda do ocidente, para o sul do monte que está de fronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim,
cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair à fonte das águas de Nefitoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia à fonte de Rogel, e ia desde o norte e saía a En-Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia à pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado defronte de Arabá para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias, e as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Queses, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Aven, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar, Sual, e Balá, e Ezen, e Eutolade, e Betu, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar Suzã, e Bet-Lebaote, e Saruém, 3 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jáfia, e dali passava pelo oriente para o nascente a Gat-Éfer, em Et-Cazim, e saía a Remon-Metoar, que é Nea. E tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes,
e Remete, e Enganim, e Em-Adá, e Bet-Pazes. E chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Aser e de Naphtali. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Eucate, e Ali, e Betem, e Aquizaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e chegava ao Carmelo para o ocidente e a Sior-Libinate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. E vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro, então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe, e Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon, em Zaananim, e Adame Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Aser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes: Zidim, Ezer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Iron, e Migdal, El, e Orem, e Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo:
Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Quireate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes.
E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes. E Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes. E Aijalon e os seus arrabaldes, Gater-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meio tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, em Ganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Mizal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes. E Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia e os seus arrabaldes. E Amote Dor e os seus arrabaldes. E Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E às famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes. E Diminá e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazá e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Amém, povo de Deus. Que bênção. Chegamos ao final de mais uma leitura diária da Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.